Olá, seja muito bem-vindo ao Hub Talk Podcast, esse espaço promovido pela Hub Local para a gente conversar sobre marketing, negócios, tecnologia e insights para que você possa fazer a sua empresa crescer. Eu sou o Gabriel, vou estar conduzindo esse episódio hoje, onde a gente vai falar sobre a jornada do empreendedor, a gente vai falar sobre visão, sobre cultura, sobre carreira e crescimento. Mas claro que eu não estou sozinho nesse episódio, hoje eu estou ao lado de 3 profissionais que eu admiro muito. Estou muito feliz em estar aqui conduzindo esse papo. O primeiro deles você já conhece, Herbert Maia, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui de novo com a gente. Muito obrigado, Gabi, eu agradeço. Segundo convite, segunda vez que nós estamos juntos, e tem uma turma muito especial conosco hoje para mais um ótimo bate-papo. Obrigado, Herbert. O nosso segundo convidado também já esteve aqui no nosso podcast, está voltando aí. Claro, ele é um profissional incrível e é muito bom ter ele aqui de novo com a gente. Seja muito bem-vindo, Abel Cerdeira. Eu agradeço o convite, Gabriel, né? E dizem, né, que a terceira vez é o charme, né? Então essa é a minha terceira vez aqui. Sou responsável pela parte de vendas, né, da Hub Local. E eu tenho certeza que hoje a gente vai rir, né? Vamos rir, vamos trocar boas informações. E você que está assistindo esse podcast vai ter um bom momento com a gente. Obrigado por aceitar o convite. E o nosso terceiro convidado é um convidado especial aí. A gente ficou muito feliz aí que ele aceitou participar do nosso Hub Talk Podcast, está elevando a nossa conversa aí. Eduardo Gouveia, seja muito bem-vindo. É um prazer conhecê-lo e é um prazer tê-lo aqui no Hub Talk Podcast. É um prazer. Para mim é uma honra estar aqui com vocês em Fortaleza. Acabei de pousar agora no aeroporto e para mim vai ser muito divertido estar trocando aqui essa noite, essa ideia com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Eu queria começar justamente conhecendo um pouco de vocês dois. Eu queria que vocês falassem um pouco da carreira de vocês, o que é que vocês já fizeram profissionalmente. A gente pode começar com você, Abel. Bom, tá ok, vamos lá, né? A minha carreira, eu não comecei na Hub Local, né? Nossa, né? Eu fui executivo durante muitos anos do grupo Abril, né? Da editora Abril, né? Na parte de publicidade, né? Então, desde que eu me formei, né? Eu tenho o quê? 20 anos, eu acho, de formado? Não, 15 anos, desculpa, né? 20 ainda não. Em comunicação social, eu acabei enveredando pela parte comercial de veículos de comunicação, certo? Então, lá em 2008 eu comecei como analista de inteligência de mercados, na representação da editora Abril, que cobria 3 estados, né? Ceará, Piauí e Maranhão. E um ano depois eu já assumi uma função comercial. Por lá eu permaneci mais 8 anos. E depois, né, de ter... Nem sei se o Gouveia sabe dessa história que eu tirei um ano sabático, né, também. Porque ele fala dessa... Já ouvi falar desse período sabático, né? Sabia que você tinha uma coisa especial. Então, depois desse período, né, eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? Eu já tinha toda uma base de conhecimento de marketing, eu era executivo também especialista em negócios digitais, para a editora Abril, sites, mídia programática, na época, projetos multiplataforma que iam do impresso ao digital, e eu queria dar uma enveredada mais para a tecnologia, né? Então, ali na época, em 2019, eu ingressei na Hub Local como a primeira pessoa responsável pelo time comercial, e conheci todo o universo novo, o universo de modelo de máquina de vendas, mas eu acredito que a bagagem que eu consegui absorver ao longo dos anos, né, a experiência com vários tipos de negócios e níveis de negócios diferentes, foi o que eu consegui trazer e ainda tento passar isso para os meus liderados para que isso seja replicado. E é isso. Hoje estou aqui, né? Obrigado, Abel. Gouveia, por favor, conta um pouco da sua carreira para a gente também. Legal. Deixa eu começar. Meu melhor projeto foram minhas 2 filhas, né? Eu sou casado com a Elisa há 35 anos. Eu não moro com ela há 42, minha mulher. E... comecei a namorar com ela, eu tinha 16, ela tinha 14. Eu acho que um pouco da minha carreira foi formado por essa estabilidade no casamento, né? Então, ela é uma super parceira, uma mulher incrível. E eu comecei muito cedo. Eu sou pernambucano. Na verdade, eu sou americano, eu nasci na Califórnia. Acho que também ninguém sabe disso. Papai estava fazendo PhD lá fora. E eu nasci na Califórnia, perto de São Francisco. E voltei muito cedo para Recife. Então, voltei com 1 ano e meio de idade e fiz minha infância e adolescência em Recife. E naquela época eu queria fazer alguma carreira que
fosse uma carreira mais promissora, mais disruptiva. E a carreira, em 81, foi quando eu entrei na faculdade, era a ciência da computação. Então, eu sou formado em computação. Comecei minha carreira como dev, programando em COBOL, Assembly, Fortran. E percebi rapidamente que eu não ia ser feliz nessa carreira. O que eu gostava mesmo era de gente. Eu gostava mesmo da área comercial. Eu cavei num banco, que foi meu primeiro emprego, o Banorte, que é um banco aqui da região. E não existe mais, infelizmente. Foi uma grande escola. E eu cavei para ir para a área comercial do banco. Virei produtos e marketing, liderei essa área dentro do banco. Depois eu virei um cara de corporate do banco, um gerente de contas. Depois eu virei um gerente de agência. Pedi para ir para uma agência PJ, conheci um cliente e montei uma fábrica de tubaína com ele. Então eu já fui empreendedor desde essa época, eu tinha 20 e poucos anos, já estava com as 2 filhas nascidas. E eu virei empreendedor por 5 anos. Então eu tive uma corretora de seguro, tive essa fábrica de tubaína em Recife, depois eu montei uma segunda fábrica em Salvador e tive uma distribuidora para baixa renda. E até coincidência, hoje eu estava vindo para cá, no avião comigo veio o Eiman, que é o filho do Ribamar, do Café Maratá aqui, e a grande inspiração da minha distribuidora lá em Pernambuco e na Bahia veio do Ribamar aqui de Fortaleza, nessa época. Tá? Então, devo muito essa minha veia empreendedora ao Ceará, porque foi aqui que eu aprendi com o Eiman e com o Ribamar como distribuir pronta entrega para a região mais na área metropolitana do Grande Centro. Fui para Salvador, morei lá para montar a segunda fábrica e meu casamento começou a ficar um pouco mais abalado, que eu estava morando lá, minha mulher e minhas filhas em Recife, e resolvi voltar para salvar o meu casamento. E voltei para a vida executiva. Virei diretor-geral da Hipercar, cartão. Não entendia nada de cartão. E esse é um traço, né? Às vezes você mete a cara e não sabe o que tem do outro lado e dá certo. Uma época, o Bom Preço estava precisando de um diretor de marketing. Isso foi no Bom Preço, na rede de supermercado. E eu virei diretor de marketing. Estava fazendo um MBA de marketing, virei diretor de marketing Bom Preço. O Walmart comprou o Bom Preço nessa época. E eu fui convidado há 18 anos atrás para assumir a vice-presidência de marketing aqui no Brasil para o Walmart. Foi aí que eu mudei para São Paulo. Estou lá até hoje, eu moro em São Paulo hoje. E não curti muito a cultura do Walmart, né? Uma cultura muito focada em produtividade, um pouco menos foco em cliente. A gente vinha da cultura do Bom Preço, do seu João Carlos Paz Mendonça, que era uma cultura muito focada em atendimento, qualidade, cliente. E eu terminei passando muito pouco tempo lá em São Paulo, no Walmart, 1 ano e meio, um headhunter me achou e me convidou para ir para a VisaNet, para a Cielo, como vice-presidente de vendas e marketing lá, e eu fui. Eu passei 4 anos, numa visita à TAM, me convidaram para montar a Múltiplos Fidelidade do zero. Foi minha primeira startup montada do zero, né, para um grande grupo, né, a TAM. E deu super certo, né? Depois de 3 anos, a empresa valia 8 bilhões. A gente abriu a empresa na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E os chilenos compraram a empresa, resolveram fechar o capital e eu pedi demissão e virei presidente da Alelo, empresa de voucher, alimentação e refeição. Tive a sorte, talvez a bênção, de criar 2 empresas, incubar 2 empresas, mais 2 startups lá dentro. Uma foi a Livelo, que hoje é a maior empresa de loyalty do Brasil, talvez do mundo, né, em termos de tamanho e de importância. E criei a Veloy, que é uma empresa de tag, concorrente do Sem Parar e do Connect Car. E em 2016 eu fui convidado para ir voltar para a Cielo como presidente da Cielo. E aí eu voltei como presidente da Cielo, resolvi em 2018 fazer uma pausa, viu, Abel, estratégica. Minha mulher topou, minhas filhas estavam criadas. E aí eu fui para um sabático em Londres, passei 1 ano descansando, desconectando, ressignificando a minha vida. E dessa parada eu resolvi que eu não voltaria mais para a vida executiva, que eu ia fazer conselho de administração e eu ia rejuvenescer. Eu ia entrar nesse mundo da startup de vez. E hoje eu estou em 5, 6 conselhos de grandes empresas aqui no Brasil. Eu sou presidente do conselho da Mafre, seguradora. Estou no conselho da Raimundo da Fonte, Brilux, lá em Pernambuco, da Bateria Moura, da CIT, de software, lá em Campinas, da Quero Quero, material construção, lá em Porto Alegre, do Abastece Aí, da Ipiranga. E comecei essa aventura de investir em startup. E quando trombei, no bom sentido, com grandes empreendedores aqui de Pernambuco, que já investiam na Hub Local,
E eu terminei conhecendo o Felipe e o Rodrigo, que são os founders da Hub Local, e me apaixonei pela tese. E virei investidor na Hub Local. A gente montou um conselho aqui na Hub Local e o motivo da gente estar aqui hoje é essa paixão por a tese, por esse movimento que a gente está fazendo aqui, de fazer o comércio físico, o ponto local, ser achado no mundo digital. Tá? Então, é uma tese poderosíssima, né, que a gente está tocando e está ajudando a estruturar junto com vocês da Hub Local. E tenho muito prazer. Hoje eu tenho muito prazer de estar aqui ajudando e rejuvenescendo. Acho que eu escrevi 10 mandamentos para a minha vida, né, quando eu estava em Londres, e um deles tem que ter diversão e tem que ser com gente boa e do bem. E é o que eu estou encontrando aqui na Hub Local. Muita diversão e muita gente do bem. Que massa. Que legal. Tem muita história para contar, né? Tem. Demorei De um pouco. repente o tempo aqui vai ser pouco, né? Dada a riqueza de experiência e de histórias que o Gouveia tem aí para compartilhar. Então, já estou jogando aqui para a gente ter depois um outro podcast com o Gouveia. Uma parte Vamos 2. embora. Uma parte 2. Maior Uma parte prazer. 2. A gente prazer. estava brincando, inclusive, antes de vir para cá, conversando, que só a carreira do Gouveia valeria um episódio inteiro. Com Né? Porque a certeza. gente ia conseguir tirar muitos insights reais, assim, do que aconteceu e tudo mais. Gouveia, você falou sobre investimento e pesquisando um pouco mais sobre a sua carreira, eu encontrei e conheci esse termo do Smart Money, né? Que é uma forma de investimento também. Eu queria que você começasse falando um pouco, né? Introduzindo mesmo o que é esse conceito, Legal. para quem não conhece. Bacana, Gabriel. Isso está muito ligado a investidor anjo, né? Então, a própria tradução da palavra em português, smart de inteligência, conhecimento, suporte, e money de grana. Eu tenho um amigo meu que fala muito que a gente empreende com o 3G, que não é o do Garantia, da Americanas, ainda bem. A gente empreende com grana, graxa e gente. É o Baran, né? É o Baran. É o Baran. Esse mesmo. É amigo nosso, né? É outro que vale a pena a gente ter aqui. Vale um bom muito. papo Ele é também. um cara figuraço. E a intenção é essa. Dinheiro não tem carimbo. Tanto faz ser de um anjo, ser de um fundo. O mais importante é quanto a gente consegue aportar para um empreendedor, que é mentoria, network, endosso, apoio. Então, o conceito do Smart Money é essa combinação de tudo isso que a gente aporta, naturalmente um pouco mais de experiência, né, do que o empreendedor. Normalmente o empreendedor é um pouco mais jovem, e a gente traz essa bagagem toda. E meu acordo com os empreendedores eu ponho a serviço do empreendedor e da startup um pouco de governança, um pouco de experiência na vida corporativa, muito networking, de acesso a empresas e clientes que eventualmente a gente não consegue por ser uma startup, por não ter essa abertura. Um pouco de grana, e o empreendedor me treina, me rejuvenesce, me treina nesse mundo novo. Então, eu estava ficando velho em termos de gestão, porque eu fui treinado em empresa corporativa. E quando eu decidi entrar nesse mundo do empreendedorismo, das startups, com o Smart Money, entregando conhecimento, apoio, mentoria, conhecimento, o empreendedor me treina, me rejuvenesce. Então, é uma troca super rica, super genuína, e eu realmente me renedijo. Corta aí. Rejuvenesceu. Ficou mais jovem. Eu rejuvenesci fortemente com esse conceito dessa troca. Tá? Realmente é uma troca, e o Smart Money é isso. Tá? Porque o money vem de qualquer lugar. Tá? Vem do empréstimo, vem de um fundo, vem de um investidor que não entrega o smart, que é estar perto, que é estar junto, estar abrindo porta, estar falando, estar vestindo a camisa da empresa. Eu tenho essa prática, né, de vestir a camisa, literalmente, porque eu acho que isso é uma forma de endossar a tese do empreendedor. Perfeito, perfeito. Puxando essa parte do conhecimento e da mentoria, eu queria propor aqui uma atividade para a gente, na verdade. Eu queria te propor 3 breves cenários de empreendedorismo e ver o que é que você diria para cada um desses cenários. Legal. Pode ser? Pode, claro. Certo. O primeiro cenário seria daquele empreendedor, daquela pessoa que quer empreender, na verdade, né? Ela tem um sonho de empreender, ainda não começou, mas quer seguir por esse caminho. O
que é que você diria para uma pessoa que está aí nessa decisão de vou empreender e não sei por onde começar? Primeiro tem que encontrar uma coisa que... Primeiro tem que encontrar uma dor, tá? Isso é fundamental, né? Porque tem que ter cuidado que as pessoas que têm... e eu já vi vários, tá? Acho que vão resolver o mundo com a startup e a coisa não é bem assim na prática, tá? Então tem que encontrar uma dor de mercado para que você consiga dar uma solução para aquela dor. Ou seja, que é o conceito do Market Product Fit, que é encontrar aquele fit perfeito de um produto para resolver uma dor ou de uma solução. Então, eu diria que ache uma tese bacana, ache uma tese para resolver uma dor do mercado. Tá? E isso é o primeiro. Segunda, se junte com gente que te complemente. Tá? Aqui na Hub Local a gente tem isso, claramente. Eu tenho o Felipe, que é um dos founders, que é um visionário, sonhador, estratégico, e eu tenho o Rodrigo, que é o cara que operacionaliza, o cara mais pé no chão. Então, esse complemento, se fosse todo mundo sonhador, a gente ia para um caminho que a gente não tinha fim. Se fosse todo mundo muito operacional, a gente não tinha essa visão de longo prazo, essa visão de entrega. Então, se junte com gente que te complemente. Tá? Isso não é só para startup, não é só para empreendedorismo, é para qualquer coisa na tua vida. Tá? Se junta com gente que melhor que você, de preferência, e que te complemente, ou seja, que traga outras competências. Então é isso, é um pouco disso. E muita resiliência, muita persistência. Ontem eu estava dizendo que para um empreendedor, eu estava em Recife ontem, num evento sobre turnover de RH. Ele tinha uma startup que chama Recruta Aí, para seleção. E ele me perguntou, o founder disse, Gouveia, você com uma certa grana, com conhecimento, com networking, com experiência, por que você não empreende? Por que você não empreende? Eu disse, cara, eu não tenho coragem. Engraçado isso, né? Eu não tenho coragem, porque tem que ser corajoso, tem que ser destemido para empreender. Então, tem que ver se o empreendedor tem essa coragem de passar por tudo que ele vai passar quando empreende, que não é uma caminhada tão simples e tão glamurosa. Bacana. Só um ponto antes de ir para o outro cenário, é sempre sobre gente, né, Herbert? Uma sempre, coisa que a gente sempre escuta. Sempre, né? Tem uma frase que para mim faz muito sentido, do Geraldo Rufino, no Sim, gosto podcast muito lá que eu esqueci do rapaz lá da WhatsApp, né? Do Flávio Augusto. Ele diz, ainda não criaram uma empresa para fazer gente é que faz as empresas. Perfeito. Gente é que faz as empresas. Por mais tecnológico que seja o seu negócio, você tem que ter gente ali. A gente fala muito que uma empresa é um CNPJ formado por CPFs. Tá? Então, o que faz uma empresa não é o CNPJ, é o conjunto de CPFs que estão ali dentro, é o conjunto de pessoas que estão ali dentro. Quanto mais diversa, quanto mais complementar, melhor é essa mistura, né? Melhor seria a empresa, a cultura da empresa. Sim, uma coisa que chama atenção na experiência do Gouveia, o Gouveia, ele já esteve ocupando os vários assentos da mesa dos negócios, né? O assento como executivo, o assento como CEO, o assento como empreendedor com os negócios dele. Hoje um assento um pouco diferente, que é o assento como conselheiro, né? Em que ele acaba entregando muito do Smart, mas não é um hands-on como na época de CEO, né? Não é um mão na massa como na época de CEO. Tá? E aí uma pergunta que eu queria fazer para o Gouveia claro que tem muitas diferenças, Gouveia, mas até colocando o Abel também, qual seria as principais diferenças nesse assento? O assento do Gouveia empreendedor, o assento do Gouveia executivo? É fácil responder. Eu vou deixar o Abel, porque pergunta difícil. Eu disse que era fácil, uma pergunta difícil, vai para ele. Depois eu complemento. Traz ele para a conversa. Eu não estive nessas posições, em todas essas posições tão diversas, né? Mas assim, hoje a função que eu executo na Hub Local, né, também me faz, e eu também sou muito convidado, né, por diversas empresas, né, a dar uma opinião, né, a respeito de modelo de negócio, a dar uma opinião. E eu acredito, para mim é muito gratificante poder ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros ou não terem as mesmas dificuldades do que eu tive, seja na Hub Local ou seja
e uma experiência prévia. Então, quando eu me vejo nessa posição, certo? Em um determinado bench, em um determinado bate-papo mesmo, informal que seja, eu tento assumir essa posição, certo? A posição do só não faça isso que eu fiz, você não precisa passar por isso, né? Em termos de execução, certo? De executivo, né? Assim, de execução, eu acho que é o meu estado muito mais natural, né? Eu sou muito mão na massa, eu gosto muito do fazer, né? Tem até aquela pessoa, aquele termo em inglês que é o doer, né? Eu sou um doer, né? Eu faço. E no fazer, certo? Eu acho que eu adquiri uma bagagem de conhecimento, principalmente com os meus erros do que com os meus acertos. Então, é algo a se pensar, certo? Eu queria muito ouvir a opinião do Gouveia claro. também, mas a minha perspectiva é sempre esse viés um pouquinho diferente, né? Eu não gosto de contabilizar sucessos, eu acho que aprendi muito mais a como executar quando eu errei, e principalmente quando eu assumi que eu errei diante dos outros e pedi ajuda para os outros para fazer diferente. Bacana. É muito mindset, tá, Herbert? É engraçado, o executivo é aquele cara que olha muito curto prazo, olha muito bônus, olha muito o ano fiscal. O empreendedor olha a construção de um sonho, a construção da solução, enfim. Ele olha muito mais a paixão pelo negócio. E eu fui executivo em várias empresas e o mindset é completamente diferente, a politicagem que rola numa empresa corporativa. Então, eu acho que tem que ter um talento, tá? Tem que ter uma vocação para você navegar numa empresa corporativa relativamente grande. E o empreendedor ele não tem tanto isso. Tá todo mundo ali para construir o sonho comum de todo mundo, um projeto de vida. É como se ele fosse mais puro, né, Gouveia? Ele é uma coisa que tem uma ingenuidade positiva no sentido, tem uma pureza de construir um negócio grande que vai resolver um problema grande de mercado. O executivo ele tem um ciclo normalmente curto, né, de 3, 4 anos. Então, quando você entra numa empresa, você vai contribuir, você é mais um ali contribuindo para aquela tocada. E o empreendedor não, ele está fazendo o projeto da vida dele ali, ele está dando sangue, ele está ganhando pouco, ele está apostando que realmente o negócio vai ser construído a partir do conjunto comum de uma visão de longo prazo. E eu, como conselheiro hoje, né, eu estou numa posição de conselheiro de algumas grandes empresas, e eu, como Abel, eu sou um cara que vim da execução, né, então eu estou tentando, agora já estou mais acostumado, mas tinha hora um pouco mais para trás, eu estou há 5 anos já nessa vida, que eu dá vontade de tirar o presidente da cadeira, sentar na cadeira dele e fazer por ele. Tá? E o papel do conselheiro não é esse. O papel é de realmente aconselhar, apoiar, suportar, direcionar. Então, hoje eu tento abandonar minhas competências como executivo, deixar numa gaveta e estou aprendendo novas competências, que é mais uma escuta ativa, menos uma ação, partir para ação, do que a gente tinha como executivo. Então, esse balanço, e são 3 papéis completamente diferentes, né? Do empreendedor que vai construir uma solução, uma visão de longo prazo, do executivo que tem uma tarefa para entregar, uma execução para entregar, e o conselheiro que está ali para nortear, para apoiar, para suportar. Então, eu vejo claramente isso. Eu tenho tentado hoje colocar na gaveta tudo que onde eu fui treinado, para adquirir essa competência nova, para esse apoio, esse suporte, tanto nas startups como nos grandes conselhos. Aonde aquele executivo está, você já esteve. Então você consegue ter ali uma boa empatia, dizer, não, estou com vontade de tirar esse cara tal, mas deixa eu ajudá-lo de alguma outra forma. E tem alguns erros que eu já cometi naquela cadeira, como o Abel falou. Eu já passei, eu digo sempre para os executivos, cara, eu não vou deixar você errar no mesmo erro que eu errei. Então, eu estou aqui para te apoiar, para te orientar, e esse erro eu já fiz, eu já cometi e sofri muito com ele. Então, deixa eu te apoiar aqui e te ajudar para você não cometer esse erro. Comete outro. Aprende com outro, que esse eu vou te apoiar, não deixar você errar nesse erro que eu já passei, ou nessa situação que eu já enfrentei. Aí é onde entra o valor da experiência, né? Então podemos afirmar que um
Um bom executivo ele tem que estar aberto a ouvir os seus conselheiros, a ouvir o conselho. Eu acho que e tem muito conselheiro, e quando eu decidi, ser conselheiro é uma carreira, tá? Não é uma aposentadoria, tá? Tem muita gente que é um executivo, um ex-executivo, que quer virar conselheiro de 2 a 3 empresas para ganhar algum dinheiro e se aposentar. Tá? Não é isso. Eu escolhi aos 55, muito jovem ainda, estava no auge da vida executiva, ter um novo ciclo diferente na minha vida. Aprender uma nova carreira. E hoje eu encaro essa carreira de conselheiro como uma carreira. Tá? Eu não sou aquele conselheiro pão de queijo, que vai para a reunião só comer o pão de queijo e dá 2 pitacos. Então eu me preparo, estudo, participo de todos os comitês, enfim. Então, para mim isso é encarado como um trabalho sério, um trabalho profundo. Entendeu? Então, eu tento me doar para o executivo e para a empresa da mesma forma que eu queria que os meus conselheiros se doassem para mim. Tá? Então, eu já sentei lá e é isso que você falou. Eu tento ter um papel diferente, tá? De um conselheiro mais tradicional. Perfeito. Tem muitas perguntas que eu gostaria de fazer, Gabo, mas deixa eu passar uma bola para você, depois eu faço outras. Tá bom. Gouveia, voltando para aqueles cenários que eu falei antes. Que é verdade. O segundo cenário que eu queria saber é daquele empreendedor que já está empreendendo há algum tempo. Ele está tendo sucesso no negócio dele, mas ele quer escalar ainda mais a empresa, né? Escalar ainda mais o negócio. O que é que você diria para esse tipo de empreendedor? Essa é uma fase muito sensível e difícil. Tá? Você passa pelo conceito lá de testar a tua solução, e essa é a fase onde aparecem as dores. A dor do crescimento, a dor da montagem de time, a dor realmente da escala, a dor geográfica de expansão. Eu tenho várias empresas, várias startups, eu já tenho 14 hoje startups que eu invisto, a Hub Local é a que eu gosto mais. Que bom. Não tem que ser assim, né? E tem vários estágios. Tem estágio mais seed, tem estágio como está a Hub Local agora, que a gente está no meio dessa segunda pergunta, né? Querendo escalar, querendo realmente ter uma abrangência mais nacional, ter uma abrangência talvez até global. E tem outras que já estão no outro estágio já de captação de fundo pesado. Tá? Então, essa fase é uma fase da dor, tá, Gabriel? Essa fase da montagem da tese realmente para virar uma empresa de impacto mais escalável. E a escala traz muita dor. Então, eu diria para o empreendedor que tenha resiliência, tenha paciência, tenha muita sabedoria, porque vai aparecer todos os problemas possíveis que até então você amarra com barbante, você vai, agora não, você tem que voltar, eventualmente dar um passo para trás para poder construir uma solução que ela seja escalável. Então, muita paciência, muita resiliência e muita sabedoria para se juntar com gente boa. Eu falo muito de gente boa e do bem, tá? Eu acho que isso é fundamental em qualquer empresa, qualquer startup. Se juntar com gente melhor, porque o empreendedor, eventualmente, ele acha que ele é o melhor para aquilo e, eventualmente, ele pode não ser o melhor para aquilo. Então, ele tem que, talvez, sair daquele papel que ele tem hoje e entregar aquele papel que trouxe a empresa até aqui para uma pessoa que faça melhor que ele. Então, tem empreendedores que percebem isso. Dizem, eu trouxe até aqui, a partir daqui eu tenho que ter um outro papel, um papel mais para fora, um papel mais institucional, e eu vou deixar que uma outra pessoa com um pouco mais de experiência, um pouco mais de perfil para aquela fase assuma aquele momento. Perfeito. Que lugar que tem gente boa e do bem é a Hub Local, né? Com certeza. Eu acho que toda vez que eu paro para pensar no meu time ou nos outros times, isso sempre vem em mente, sabe? Que todo mundo ali trabalha para construir um objetivo em comum. Ontem a gente teve o nosso Hubton, né? Que foi o primeiro hackathon que a gente fez. E aí o pessoal passou lá 24 horas na Hub, todo mundo engajado mesmo. E aí hoje de manhã eu tava vendo as fotos para soltar um post no LinkedIn sobre o Hubton, e isso veio muito na minha mente, assim. O pessoal que tá lá realmente acredita no negócio, né? E acho que isso faz toda a diferença mesmo, tipo, tá do seu lado com gente que acredita naquele objetivo, naquele propósito e aonde você quer chegar, né? O Felipe, ele tá ali, o nosso CEO, ele tá à frente, mas é todo mundo unido para que a coisa ande. Claro.
Esse é um ponto, vocês comentaram, é tudo sobre gente. É tudo sobre tudo gente. sobre gente. Tudo sobre Se gente. você tem gente realmente unida, gente que comunga dos mesmos valores, é fundamental, Sim, né? sim. Por exemplo, as coisas andam um pouco mais fáceis, né? Então, acho que essa fase do empreendedor que já montou a tese, que já está rodando e que precisa escalar, tem que ter essa preocupação muito forte com montar um time que seja um time que comungue dos mesmos valores, que olhem para frente unidos e que tem um propósito ali de entrega dessa mesma solução que, eventualmente, quem sonhou foi o empreendedor e não ele. Mas ele sonha junto, né? Perfeito. Em cima disso que o Gouveia falou, vamos entrar aqui no assunto que eu sei que ele gosta e o Abel também, né? Independente de ser a startup, de ser a empresa tradicional, Gouveia, de ser o assento do CEO, o assento do empreendedor. Cultura. Fator crítico de sucesso? Total. Cultura é aquilo que as pessoas, funcionários, colaboradores fazem quando ninguém está olhando, que se fazem naturalmente. Então, todo o conjunto de comportamento, todo o conjunto de rituais, todo o conjunto de símbolos formam a cultura da empresa. Tem culturas tóxicas, culturas vencedoras, culturas horizontais. Um ponto super importante para cultura é top-down, tá? Cultura é da liderança para baixo. Então, Ela emana do seu fundador. do fundador, do presidente. Daquilo que ele acredita, Gabi, de como aí. as coisas devem ser, né, Isso. Abel? Emana dos fundadores. E que é muito isso, né? Que cultura é walk to talk, ou seja, você tem que falar e praticar. Então, se você quer uma empresa que seja mais fluida, mais simples, o presidente não pode se fechar numa sala. Tá? Ele tem que estar ali numa bancada. Então, por exemplo, quando eu virei presidente a primeira vez, eu tenho uma história muito bacana e curiosa. Mamãe nunca aceitou minha ida para São Paulo, né? Eu sou o filho mais velho de 4 mulheres depois de mim, e eu era o filhinho querido dela, e eu decidi ir para São Paulo, e ela nunca aceitou a minha saída de casa, né? Saída de Recife. E um belo dia ela estava em São Paulo e ela disse: meu filho, o que você faz da vida? Eu sei que você vende comida, negócio de um cartão verde. E eu disse: não, mamãe, é Alelo, é um cartão, voucher alimentação, refeição. Eu disse: eu vou levar na empresa para você entender o que é Alelo. Você almoça comigo e isso vai na empresa. Eu vou te explicar o que a empresa faz lá na empresa, para você entender a cultura, os símbolos. E ela foi. A primeira coisa que ela me perguntou quando entrou na empresa, eu disse: cadê sua sala? Porque ela via naqueles filmes de Hollywood, né, naqueles filmes americanos, aquele presidente com aquela sala de quina, né, de esquina, com sofá. Com sofá. E eu não tinha, né, uma sala, eu tinha um lugar numa bancada. Uma baia. Não, é um lugar na bancada. Eu literalmente trabalhava numa bancada do meio da turma, né? E minha mãe ficou super decepcionada comigo. Eu disse: eu achei que você era um presidente mais importante, tô achando que você é um presidente... Uma boa história, Bel. E aí depois ela começou a andar na empresa e ela começou a perceber os traços de cultura da empresa. E ela saiu encantada com o que a gente estava fazendo na Alelo em termos de cultura, em termos de gestão. E ela saiu super orgulhosa do filho, mesmo sem ele ter aquela sala de esquina com sofá envidraçada num prédio no último andar. Tá? E se houvesse a sala seria um traço físico da cultura da empresa. Claro. Mas a gente queria uma empresa que não tivesse o símbolo de hierarquia. A gente tinha 2 sócios, bancos, né? Banco do Brasil e Bradesco, que naturalmente são hierárquicos, e a gente queria uma empresa horizontal, como traço de cultura, proximidade, comunicação fluida, transparente, aberta. Então, a melhor forma de você expressar esse traço de cultura, de proximidade, de simplicidade, era sentar no meio da galera. Então, empresa grande, né? A gente fazia 30 bilhões de volume, e o presidente sentava no meio da galera. Então, esse era um traço, um símbolo, um rito que a gente empreendia na empresa, que traduzia para uma cultura mais fluida. Tá? E a gente não queria que isso... Se você quer realmente uma empresa mais verticalizada, mais segmentada, mais hierarquizada, vai para a sala fechada. E a gente não queria. Então, cultura é isso. E eu gosto muito dessa definição. O que todo mundo faz quando o chefe não está olhando. Tá? É o traço normal da cultura que está implantada na empresa.
Eu acho interessante quando a gente fala em cultura, e até falando também no que a gente vivencia na Hub Local, que a gente acaba também, por uma certa lei da atração, trazendo para perto pessoas que comungam desse mesmo pensamento. E quantas pessoas não procuram você e dizem, eu gosto do estilo da empresa de vocês. Eu gosto desse jeito de ser de vocês. Eu me identifico com isso, eu gostaria de trabalhar numa empresa assim. É claro que eu vou querer trazer para perto de mim, para o meu time, uma pessoa que organicamente se posiciona dessa forma. Então, eu acredito que nós estamos aí nesse momento de dores do crescimento, né? E da mesma forma, né, que nós temos pessoas que não comungam dessa mesma cultura e nós temos essa dificuldade também de trazer essas pessoas, na mesma proporção, nós também atraímos pessoas que já vêm predispostas a fazer parte desse universo e querem construir junto com a gente isso daí, né? Então, é uma das coisas que me deixa muito feliz em trabalhar na Hub Local, é justamente isso, né? Esse jeito de ser da gente conseguir ser replicado, né? E quando você fala até de top-down, né? Falando de liderança, né? E o líder aí agindo como exemplo, né? Nossa, me identifico demais, eu acho muito lindo, sempre achei. Quando eu vi aquela pessoa participativa, aquela pessoa que pega na mão, aquela pessoa em que você não olha ali para aquele contexto e não consegue identificar quem é o chefe. Quem é o chefe aqui? Isso. Nossa, isso é muito legal. E é isso, esse traço, e você termina virando brand employee, ou seja, esse é um traço da empresa para fora e você começa a atrair talentos que acreditam nesse jeito Hub Local de ser. Tá? Então, isso é muito legal. E vem muito disso, vem muito do Rodrigo, do Felipe, de vocês que estão na liderança. Então, o jeito Hub Local de ser é esse jeito que vocês acreditam, é crença. E não tem certo ou errado. Tá? Não tem certo ou errado. Eu dizia muito isso. Eu ia no Google, ia, sei lá, na Microsoft, eu ia no Nubank, eu ia lá me inspirar. Mas a cultura é feita por pessoas, né? E não adianta querer copiar. Você pode se inspirar, mas copiar não vai acontecer. Porque, por exemplo, a cultura, o amálgama, é o amálgama das pessoas que estão fazendo aquilo ali, da liderança, do jeito, enfim. Ela vai ser única em cada corporação. Vai ser única. E o jeito Hub Local de ser, ele é único. O jeito Cielo de ser é da Cielo. Você pode ir lá olhar, achar legal, tentar se inspirar, mas ele vai ser implantado com um jeitão daqui, né? Enfim, com um traquejo daqui. Aí vem aquela frase que a gente comenta muito, a narrativa dos outros é a narrativa dos outros, né? Então eu vou lá na empresa do Gabi, eu vejo muita coisa legal, mas eu preciso criar a minha própria narrativa, eu não posso fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Tua experiência, Gouveia, inclusive hoje, né, você atua na Moura, um tipo de negócio, você atua na Hub, outro tipo de negócio, você atua na Quero, outro tipo de negócio. Né? Então, o nosso jeito de ser leva para Quero, de repente não funciona. Não funciona. Pego da Quero, leva para Moura, não funciona. Então, como ele frisou, Gabi, não tem cultura certa ou cultura errada. Tem a sua. Tem a sua cultura. Tem a sua cultura. Esse é um traço super importante. Engraçado. E eu via isso acontecer por onde eu passava. Porque, por exemplo, como eu acreditava muito nos ritos, nos símbolos, na cultura, toda vez que eu entrava, eu terminava contaminando aquela cultura e eu realmente não mudava a cultura, mas eu ia transformando devagarzinho com crenças, tá? E adaptando. Então, mesmo por onde eu passei, eu não consegui replicar full a cultura de uma empresa para outra. Alguns ritos e símbolos eu implementei com um jeitão particular de cada empresa, tá? Então, e é isso. Cultura é muito da liderança, é muito desses rituais. Eu queria mostrar na Lelo, por exemplo, que a gente não tinha segredo, que a empresa era transparente, que a sala de reunião da editoria era no meio das mesas, no meio do escritório. Então, a gente se reunia para fazer a reunião da editoria, não tinha sala fechada.
Então as pessoas estavam passando lá e a gente estava se reunindo, a diretoria, discutindo os assuntos que tinham que ser discutidos ali abertamente, e todo mundo via que a diretoria estava sentada ali, sem vidro, sem porta e sem sala fechada. Então esse era um traço que a gente queria passar, de transparência, de confiança, de comunicação aberta. Tá? Como é que se faz isso? Mete uma mesa de reunião no meio do escritório. E não tem assunto que não possa ser discutido ali. Tá? Perfeito. Vamos lá, em cima dessa questão da cultura, né? Pergunto para o Abel, para o Gouveia, tem algum traço, algum valor específico, alguma questão específica que você diz, olha, Herbert, Gabi, independente do negócio, seja indústria, seja serviço, seja startup, isso aqui é importante fazer parte da cultura da empresa? Eu tenho eu vou pular na frente do Abel, porque eu acho que isso é importante. Não é nem a questão de você copiar, Gouveia, mas você ter assim, alguns pressupostos básicos. Ele talvez não é nem... Ele é um meio que eu acho que é fundamental, que é comunicação aberta e transparente. Tá? Esse, para mim, é um valor super importante de você ter uma comunicação intensa, íntegra, aberta, verdadeira, em qualquer ambiente, com quem quiser que você tenha na empresa. Tá? Então, eu estabeleci vários rituais de comunicação para que a gente abrisse um canal com quem quer que seja na empresa, desde o operador, desde o analista até o diretor. Então, eu criei alguns eventos de comunicação que eram muito intensos. A empresa era aberta na bolsa, por exemplo, a Cielo. E todo trimestre eu fazia uma comunicação ao mercado, do resultado. Eu fazia a mesma comunicação que eu fazia ao mercado, eu fazia para os funcionários. Então eu conseguia colocar no auditório quase 2.000 pessoas ao vivo, presencial, com mais 2.000 conectadas. E eu falava para os funcionários da mesma forma que eu falava com o mercado. Tá? Então era uma forma de você trazer a turma para o jogo. Tá? E aí tinha uma coisa muito legal, chamava Bate-Papo Arretado, por ser pernambucano, por eu ser pernambucano, a empresa é paulista, né, de São Paulo. E a gente tinha uma sessão de microfone aberto. Então a gente abriu o microfone para as 2.000 pessoas perguntarem o que queriam. E a gente estava lá no palco para responder ao vivo, sem filtro, sem passar por um crivo de pergunta. Então qualquer pessoa podia pegar o microfone e fazer qualquer pergunta que ia ser respondido ali de uma forma transparente. Então acho que um traço super importante para construir uma cultura vencedora, uma cultura bacana, é comunicação. Comunicação aberta, íntegra, intensa. Isso faz com que a gente junte e a gente consiga passar e construir essa cultura um pouco mais de proximidade. Eu queria falar de um traço que se assemelha um pouco a isso, passa um pouco por isso, que é escutar as pessoas, a colaboratividade. E eu consigo extrair insights maravilhosos das pessoas mais improváveis possíveis se eu tenho essa comunicação aberta. E eu incentivo que essa outra pessoa jogue o senso crítico dela em cima dessas informações e me traga o que ela acha. Então, como eu falei, né, um colaborador se sentir aberto e confortável em chegar em uma liderança, em chegar em um CEO da empresa, certo? E dar uma sugestão sem medo de ser julgado, sem medo desse julgamento, é algo que me atrai, é algo que eu gosto, certo? E eu acho, sim, que passa por essa comunicação aberta, mas passa também, certo, estou de peito aberto para ouvir as suas sugestões para que nós cresçamos e que a gente evolua juntos. Sim. Tem um negócio que a gente fala muito hoje, Abel, que é o ambiente psicologicamente seguro. Tá? Que é isso, você está ali e você pode ser você mesmo. Então, eu detestava, e você percebe, né, gente que fala o que você quer ouvir toda hora. E eu queria gente que falasse para mim o que eu não queria ouvir, porque assim eu ia crescendo, ia corrigindo, ia aprendendo. E no mundo corporativo tem muito isso, né? Eventualmente as pessoas só querem levar notícia boa para você e tal, e vem filtrado. E a forma de você perceber é você descer na base, você ir buscar direto na fonte o que está acontecendo na companhia. Tá? Então,
Se você cria um ambiente seguro para as pessoas serem o que elas são, falarem o que elas pensam, a empresa é super verdadeira. Tá? Ela tem um traço super legal de cultura quando você tem esse ambiente seguro. Curioso porque você estava falando disso. E a gente vê muitos livros, muitas pesquisas falando lá nos Estados Unidos do safe space, né, do espaço seguro. E agora que está chegando aqui mesmo nas empresas que eram já conhecidas por serem ambientes tóxicos, né, das pessoas realmente sentirem essa dor em ir trabalhar. E hoje em dia a gente está mudando isso. E eu acho que as startups fazem isso muito bem, né, de promover esses espaços seguros para que as pessoas estejam lá e queiram estar lá, né? Porque eu acho que você só acredita na empresa, você só acredita no propósito se ela promove esse espaço seguro para você estar lá, para você ocupar aquele lugar, enfim, se sentir à vontade para falar com a sua liderança. Eu acho que tanto essa comunicação aberta quanto essa escuta ativa que você falou, Abel, são duas características muito fortes de um bom líder. Ô, Gabriel, deixa eu trazer, pegando um gancho Claro. nessa tua provocação, que é bacana. Eu tinha uma máxima que eu falava muito, eu acredito muito nisso, tá? Acredito fortemente que felicidade dá lucro. Sim. Tá? E você só consegue ter um ambiente feliz no trabalho se você tem um ambiente aberto, comunicação intensa, seguro, um ambiente seguro. Então, você promover na liderança esse traço de felicidade, cuidar realmente das pessoas, das ideias dela, faz com que você consiga trazer resultado. Tá? Porque as pessoas vão trabalhar mais felizes, produzem mais, se engajam mais. Então, o contraponto desse ambiente tóxico é um ambiente seguro, feliz, que as pessoas se sintam realizadas indo trabalhar. Tá? Então, eu batia muito nisso. Cara, eu vou cuidar desse ambiente, eu vou cuidar das pessoas que estão aqui para que elas se sintam felizes. E tinha um componente econômico ali de resultado, porque as pessoas iam trazer um resultado mais forte e um ciclo virtuoso de mais resultado, mais investimento, mais treinamento, mais salário, mais reconhecimento e mais resultado. Então, você ter esse mantra de cuidar da felicidade dos funcionários é um negócio que me empolgava muito. Massa, massa. Eu acho que um ponto fora da curva na Hub é justamente isso da liderança. E principalmente de estar desenvolvendo líderes o tempo todo, sabe? Eu acho que ainda existe em algumas empresas, principalmente empresas tradicionais, essa falsa ideia de que o líder tem que ter sempre a rédea curta ali, né, frente às suas equipes. E eu acho que a Hub e outras startups também, elas estão justamente mudando isso, né? Tipo, promovendo o desenvolvimento de líderes. Eu falo muito isso porque eu sou liderado por uma profissional incrível, que ela me permite ser um bom líder quando o assunto é conteúdo. Então, se for para produzir conteúdo, eu sinto que ela me escuta ativamente, claro, que a conversa é transparente, e isso me permite também ser um profissional melhor, né? É um efeito escala ali em dominó. Não tem como uma coisa ser boa sem que a outra seja boa, né, Herbert? É verdade. As startups, por serem ambientes em que você tem que ter o pressuposto da inovação, e inovação vem de gente, então as pessoas elas têm que ter um ambiente, um clima, uma cultura que favoreça isso. Se não tiver, a inovação vai a zero. Eu lembrei, quando vocês falavam, de não sei se o Gouveia ou o Abel conhece essa história, ou até você mesmo, Gabi. Há uns anos atrás, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil foi uma empresa de Manaus, chamada Masa. Não sei se você conhece essa história, mas uma indústria de transformação, né? Fabricava televisores, tal, indústria pesada, barulho, calor, tal. Ela foi durante 2 anos a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? Aí você fica pensando, poxa, então tudo isso que a gente está falando aqui também pode ser feito em negócios, digamos, mais tradicionais, né? Não é porque eu sou um supermercado, um negócio mais tradicional, super, hiper presencial, né? Ou um banco, enfim, ou algum outro tipo de negócio, que isso também não possa e não deva até, Gabi, ser feito, né, Abel? Eu me coloco, né, numa posição de vanguarda. Certo? Eu imagino o universo das startups como um universo vanguardista e que nós estamos aí para criar boas práticas que influenciem não só outras empresas, mas a vida das pessoas também. E a vida das pessoas que convivem com os nossos colaboradores. Então, eu acho que
Sim, certo. Essa é uma das missões da startup e levantar essa bandeira de vanguarda passa por isso. O ambiente é muito diferente. O ambiente de uma empresa mais tradicional, de uma empresa com uma startup ou uma empresa mais disruptiva é bem diferente. Porque, o que você falou, tem criatividade, inovação, prontidão para o risco, falta de dinheiro. Eu sempre trabalhei em empresas que geravam muito caixa e muito dinheiro inibe criatividade, entendeu? Então, você vai hoje para uma startup, tem muita solução criativa por escassez. Então, quando onde falta dinheiro, onde tem escassez, sobra vontade, criatividade, resiliência, força, time, união, essa garra que eventualmente numa empresa mais tradicional, com um pouco mais de dinheiro, ela anda num pace diferente, ela anda numa cadência diferente. Porque, por exemplo, não tem o muro ali que se não gerar resultado, você não tem grana para pagar os salários dos funcionários. Então isso gera uma fome muito grande, né? Essa fome de resolver, de fazer, de crescer, de gerar resultado. Então, Será que todas as empresas tradicionais em algum momento não teriam que passar por isso? O mercado é engraçado. Você vê, vou trazer aqui o mercado que eu atuei muito tempo, o mercado de financeiro. Você pega o Nubank hoje. O Nubank é uma empresa super jovem. Tá? E o Nubank trouxe um conceito novo, né, de relacionamento com finanças. Tá? E está mexendo no ecossistema inteiro, tradicional dos bancos. Né? Então, você pega o Nubank valendo mais do que o Itaú, que é uma fintech, né, com um conceito novo. Então, acho que tem aí uma discussão muito grande que as empresas começam a serem contaminadas por esse ambiente. Tá? As pessoas estão contaminadas. Então, eu acho que isso é um movimento super positivo. Isso é um movimento positivo para criar os ambientes mais felizes. Os ambientes mais horizontais, mais seguros, para as pessoas serem mais realizadas. Né? Então, e a gente passa muito mais tempo no trabalho, ou trabalhando, do que em casa, ou com a família. Sim. Então, a gente precisa ter um ambiente que seja um ambiente bacana. Tem coisa pior do que o cara que detesta segunda-feira. Ele devia amar segunda-feira, né? Pô, vou voltar para encontrar meus amigos, vou fazer o que eu gosto. Não tem coisa pior do que você acordar ou quando tocar a musiquinha do Fantástico, amanhã eu vou ter que ir eu não queria citar o nome do programa para não fazer aí o comercial, mas eu escutei uma frase recente que cultura você define pelo sentimento na segunda-feira à noite. Você devia amar segunda-feira. Sentimento perdão, sentimento do domingo à noite. Perdão, né? Como é que eu me sinto domingo à noite em relação à segunda-feira? Dependendo desse sentimento, você pode dizer bastante sobre a cultura daquela companhia, daquela empresa. Eu devia estar amando domingo à noite, né? Porque eu ia na segunda-feira realizar o que eu gosto, tá? Onde eu estou, com um ambiente bacana. E esse conceito de utilidade, senso de utilidade, realização, é o que faz o ser humano ir para frente, né? Agora é uma missão difícil, né, Gouveia? Porque nós vivemos num mundo muito voltado para competitividade. Então o meu negócio ele tem que dar resultado, ele tem que performar tal. Essa performance vem das pessoas e ao mesmo tempo eu preciso ter ali o equilíbrio dos dois pratos da balança. Eu preciso cuidar bem de quem trabalha comigo, porque são eles que cuidam dos clientes, e ao mesmo tempo eu preciso fazer com que essa rapaziada performe, porque eu tenho um monte de outros players, de outros negócios ali brigando pelo mesmo mercado. E aí, de repente, qual dica vocês dariam até como é que a gente conduz esse sutil e delicado equilíbrio? Deixa eu... Abel, me complementa, por favor. Eu não vejo que são coisas que tem um antagonismo aqui. Lucro e ambiente feliz e equilíbrio são coisas que convivem. Eu fui um cara conhecido como um líder humano na minha gestão inteira, mas com muito resultado. Eu só entreguei muito resultado para as empresas que eu trabalhei. Eu era um cara justo, transparente, cobrador, mas era um cara que as pessoas gostavam de trabalhar na empresa que eu estava liderando. Por quê? Porque ele tinha um ambiente que era muito claro. Então eu não vejo esse negócio de,
um ambiente leve, um ambiente que dá menos resultado. Não, você pode ter um ambiente leve, um ambiente legal, e pelo contrário, por ter um ambiente leve, legal, seguro, você vai dar mais lucro, vai dar mais resultado. Tá? Então, eu não vejo como coisas contraditórias. Tá? Muito pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que quanto mais... Elas precisam e devem andar juntas e conectadas. Esse conceito do resultado, do lucro, é super importante, porque, por exemplo, com mais resultado, com mais lucro, você impacta mais gente, você cresce, você produz mais, você investe nesse ambiente mais... Você dissemina a felicidade. 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 Então, eu acho... as pessoas falam, não, a empresa busca muito lucro, busca muito resultado, e ela não tem problema nenhum, contanto que a gente cuide das pessoas. Tá? Talvez principalmente, né? Até uma pergunta, quando o seu negócio é serviço, porque você tem muito mais proximidade de gente com gente, diferente de um produto que eu disponho ali e tal. Em serviço, isso tende a ser muito mais necessário ainda. Faz sentido? Eu acho que sim. Eu acho que essa relação mais humanizada, essa relação do atendimento, ela propicia se tem esse ambiente, porque você tem interação mais humana ali. Mas dá para fazer isso na empresa de produto também. Dá. Eu acho que dá. Dá, eu também acho que dá. Dá tranquilo. É só você... Eu acredito que se a empresa tiver isso como um valor, ela vai conseguir entregar nesse produto um nível de sentimento maior do que na concorrência que os concorrentes dela entregam. Eu acredito também, né? É muito parte do valor que a companhia comunga, né? Comunga, exato. Eu vou fazer uma propaganda de uma empresa que eu vou no board lá, Baterias Moura, é uma empresa de produto. É um negócio que o cliente só compra quando ele tem uma dor, né? Que o carro pifa. Sim. Um momento super chato, né? Você está na rua, vira a chave, Ninguém acorda com desejo, né? Eu já acordei com vontade de comprar uma bateria ninguém nova. diz, eu vou sair no sábado, eu vou no shopping comprar uma bateria. Colocar minha melhor roupa, comprar uma bateria. Ninguém faz isso. Você só compra uma bateria quando você tem uma dor, que você vira a chave e o carro não pega. Que é um momento duro. E a empresa é linda. A empresa é linda em termos de cultura, em termos de pessoas, em termos extremamente rentável, com resultados muito fortes, com venda, com market share, com muito foco na entrega. Mas tem uma cultura linda, de gente bacana, de gente feliz, um ambiente bacana. Olha, eu vou dar até um depoimento, viu? Porque eu participei de algumas negociações com a Moura, e você falando isso, eu estou me lembrando da receptividade, da alegria, da leveza da relação, da negociação. Não foi uma negociação dura, chata. Não, pelo contrário, né? Alguém que pega o telefone e fala com você, eu tive um compromisso com você, mas como é que você tá? Muito bom, né? Muito bom. E é uma empresa de produto. E é uma empresa de produto. Sim, e um produto incômodo, né? Na maioria das vezes. Incômodo. É um produto que é um custo não previsto. É um custo não previsto, né? É verdade. Na maioria das vezes. E é isso. A empresa é uma empresa linda, culturalmente falando, em termos de gestão, em termos de pessoas. Esse exemplo da Masa que eu citei é totalmente produto, né? Eles fabricavam TVs, tal, eletroeletrônicos, muito barulho e tal. E até recomendo, né? Dar uma pesquisada lá, Masa é M-A-S-A. E conta até a história do líder. Ele foi contratado, Ulisses Tapajós. Eu lembro os detalhes que essa história me chamou muita atenção. Para fechar a empresa. E, no entanto, ele virou totalmente a chave. Né? 2 anos a melhor GPTW do Brasil. Então, dá para fazer, né, Gouveia? Claro. Dá para fazer, Abel. Dá para fazer. Tem que acreditar, tem que dar trabalho. Tá? Dá trabalho, porque a pessoa tem que ter dedicação, tem que ter esforço, tem que ter persistência, mas dá para fazer e dá para fazer bem feito. O Gabi costuma dizer, brincando com o Gabi, a única coisa que não dá trabalho é empurrar bêbado em ladeira, né, Gabi? Todo o resto dá trabalho. Não, e vale dizer que cada vez mais a gente vê que o consumidor também está de olho, né? O consumidor, o cliente, ele está de olho na cultura da empresa. Ele não se relaciona só mais com o produto ou com o serviço que ele compra. Ele se relaciona com a cultura que a empresa tem. Né? Assim, quantas vezes a gente não já viu empresas se envolvendo em escândalos internos ali, culturais mesmo, com os seus funcionários, e isso afeta diretamente nos negócios delas. Porque hoje o consumidor ele quer se envolver com marcas que têm valores, que têm cultura que ele acredita. A gente está falando muito de ESG agora, né? de sustentabilidade, essa geração que está vindo aí é uma geração super conectada. Então ela
ela se conecta com aquele produto através das crenças e práticas daquela empresa. Então, esse produto eu compro, esse eu não compro, porque eu acredito nas crenças que essa empresa pratica e acredita. Sim. Então, essa turma vem muito mais conectada agora. E eu sei porque minhas filhas são assim. Então elas são muito mais críticas em relação aos valores daquela empresa e não daquela outra empresa. Então, ela escolhe comprar ou não comprar em função do que aquela empresa prega, do que aquela empresa acredita, do que aquela empresa entrega ao mercado. Então, isso bate no consumidor final, fortemente. É o marketing 4.0, 5.0 aí que a gente vê o tempo todo. E não dá mais para fugir disso, Não né? dá. Tipo, é a realidade das empresas realmente. Não dá mais para fugir nem e isso não devíamos vai fugir, mudar, né? né, Gabi? Não vai isso retroceder. não vai É retroceder. daí para frente. É verdade. É daí para frente. E a informação aberta a respeito dessas empresas, como elas se colocam, é uma arma. Né? Assim, é uma arma que pode ser usada, enfim. A percepção do consumidor é totalmente construída através da informação que ele tem a respeito daquela empresa. Né? E se eu me mostrar uma empresa fechada e que não passa a informação e que não passa os valores para o meu público, eu não vou ser aceito, né? Eu acho que eu também estou falando até por mim, né? Talvez eu tenha a idade das suas filhas, né? Mas eu comungo muito disso, né? As pessoas que me conhecem, né, mais intimamente, por exemplo, sabem que eu gosto muito de games, né? E me ocorreu agora uma empresa que é mundialmente conhecida que basicamente ela está quebrando por conta de escândalos de assédio internos, né? E ela sofreu um boicote dos próprios jogadores, dos próprios consumidores dela, quando isso veio à tona. Então, assim, você pode ter bons jogos, você pode ter tudo, né? Mas eu não quero me relacionar com uma pessoa que trata abusivamente seus funcionários. Né? É verdade. Pode parecer bobagem, mas isso é extremamente sério. Extremamente sério. Não tem jeito. Se as pessoas é que cuidam do cliente, então, poxa, se aquela empresa não cuida de quem cuida de mim, qual a importância que eu tenho para ela? E você tem que cuidar primeiro do teu cliente interno, que é esse cara, Herbert, que vai cuidar do teu cliente externo. Então, se eu puder priorizar e colocar uma sequência, cuida do teu cliente interno, porque esse cara vai atender muito melhor o teu cliente externo, que é para quem você trabalha, para quem você está entregando teu produto e serviço. Então, tem que cuidar da tua turma, dos teus funcionários e colaboradores com muito carinho, que essa é a turma que vai fazer diferença na tua empresa. Perfeito. E o pessoal inverte, né? O pessoal, foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. Tem que ter foco no cliente. Mas foca primeiro no externo, mas foca primeiro no interno. Sim. Cuida da tua turma, cuida da felicidade, porque essa turma vai cuidar da turma que está lá fora. Ano passado tivemos a oportunidade de ver um pouco disso. Acho que podemos citar aqui o nome da empresa, na Azul, né? Ele tem muito essa política, né? Na Azul, tripulante vem antes do cliente. O que é o tripulante? Todo mundo que faz parte da companhia, né? Seja em terra, seja no ar, né? Então eles dizem o seguinte: a alta administração cuida do tripulante, o tripulante cuida do cliente, o cliente remunera o acionista. É isso aí. É isso aí. E eu conheço bem a Azul. É o ciclo, Gabi. Eu conheço bem o Azul, eu conheço bem o John, que é o presidente da Azul. Tivemos o prazer de estar com o John. E essa cultura dele. Então, por exemplo, eu já peguei voo com ele dentro do avião e é incrível, porque ele pega a bandeja e vai servir. E vai servir o passageiro. Então, o presidente, ele pega a bandeja e vai servir. E nesse líder servidor, né, ele literalmente se vindo como tripulante dentro da aeronave, ele começa a ter os insights, começa a conversar com o cliente, e ali ele faz uma pesquisa de campo, além de mostrar para o cliente que está voando na Azul que o presidente é um líder servidor, porque ele literalmente serve. Ele serve lá o cookies, o salgadinho, lá, enfim, a água, a Coca-Cola. Então eu já vi, sentado no avião da Azul, eu já fui servido pelo John, que é o presidente. Eu conheço bem ele, mas eu já fui servido por ele dentro de um avião, de uma aeronave da Azul. Então é incrível isso, né? Então, esse exemplo, você até falou de exemplo, né, Abel? O exemplo arrasta.
Arrasta. As palavras convencem e o exemplo arrasta. Então, e é tão simples, né, Gouveia, de se fazer isso. Simples. Tão simples, Gabi. Não precisa de fórmula mágica. Não precisa... Simplicidade, cara. Simplicidade. E o simples, Abel, a gente diz muito, o simples é o que funciona. Eu citei essa frase hoje, né? Até. Palavras comovem, atitudes convencem. Né? Então, um exemplo de liderança. Eu acho que essa simplicidade da liderança faz com que as pessoas se juntem, né? Juntam naquilo, porque todo mundo quer realmente participar de uma coisa que todo mundo está ali para servir o cliente final. O papo tá bom, hein, Gabi? E transparência. Tá muito bom. Inclusive, eu vou trazer o terceiro cenário, né? O terceiro e último cenário que a gente estava conversando, eu disse que iam ser 3. O terceiro cenário seria daquele empreendedor que já empreende há algum tempo, mas que o negócio dele não tá indo muito bem, ele não quer abrir mão, né? Ele não quer desistir, e ele quer ter essa mudança aí de jogo, essa virada de chave. O que é que ele podia fazer para melhorar essa situação? Chama um board, um conselheiro bacana, um investidor anjo bacana. Então o Gouveia tá aqui, ó. Por favor, anotem aí, tá? Número, contato, Gouveia. Não, eu tô brincando, mas eu acho que se cerca de gente bacana. E é engraçado, eu tenho startup que está no meu portfólio que está nessa fase. Cresceu bem, chegou a um ponto de platô, de estacionou e é isso. É achar a tese nova, a tese que complemente, a tese que se cercar de novas pessoas para poder, por exemplo, entender qual é, para onde que vai. Eventualmente o mercado não é aquele mercado que se imaginou. Tá? Então se cerca de gente, tenta achar um ângulo novo. A gente fala muito de pivotar, né? Startup. Tenta entrar num ângulo novo, um ângulo de ataque diferente para tentar achar uma veia de crescimento. Tá? Mas, mais uma vez, se junta com gente bacana. Vai atrás de gente bacana, vai atrás de gente do bem para poder ajudar a achar uma tese nova, uma pivotada nova para que você saia de uma situação de estagnação. Perfeito. Pessoal, a gente já tá chegando em 1 hora de episódio. Eu vou acreditar. Muito rápido. Eu quero agradecer vocês. Com certeza esse episódio eu acho que foi um dos que eu mais gostei de gravar. Hoje eu tava, antes de vir pra cá, eu tava conversando com a minha mãe e ela perguntou, tu ainda fica muito nervoso na hora que tu vai hostear um podcast? E aí eu falei que ficava. Mas que sempre quando termina é uma sensação assim indescritível, porque a troca é sempre muito valiosa, né? Eu já tinha feito episódio com o Herbert, já tinha feito com a Abel, a primeira vez conhecendo você, Gouveia, mas a experiência quando a gente sai, e eu acredito também para quem escuta o episódio, talvez saia um pouco com essa sensação, é de que a gente sempre aprende alguma coisa, sabe? Tipo assim, ligou o podcast, entrou aqui, ligou as câmeras, a gente entra numa sala de aula mesmo, sabe? A gente tá aqui conduzindo a conversa, mas a gente tá muito mais aprendendo do que fazendo qualquer outra coisa. Então, eu quero muito agradecer ao Herbert, ao Abel, ao Gouveia. Quero dizer que vocês 3 voltem sempre. A porta aqui está sempre aberta para que vocês voltem, para que a gente grave mais episódios. E é isso. Quero muito agradecer mesmo, pessoal. Obrigado. Como eu falei, eu tenho buscado muita diversão na vida hoje e para mim foi super divertido estar aqui com vocês hoje à noite. Obrigado. Agradecimento é nosso, né? A Abel já conheço, tem um privilégio da gente trabalhar junto, trocar ideia, concorda em muita coisa, discorda em outras e isso é ótimo, né, Abel? Sim. E eu particularmente estava ansioso e prometi ao Gabi, vou dar um jeito de convencer o Gouveia vir, porque é uma oportunidade ímpar, realmente a gente te ouvir, Gouveia. Você tem muita experiência, você viveu muitas coisas, estrada boa, estrada cheia de buraco. E, poxa vida, é pouco tempo, porque com certeza tem muita história aí que o Gouveia pode compartilhar com a gente. Vamos marcar o segundo. E é sempre bom ouvir essas experiências, né, Abel? Vamos marcar o segundo. Vamos marcar o segundo. Nós 4 de novo. Vamos, tá marcado. Fechou. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Obrigado, Gabriel. Pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou, que esteve aqui com a gente durante todo esse episódio. Aqui na descrição desse podcast você vai encontrar alguns links para saber mais sobre o Gouveia e sobre a Hub Local. Muito obrigado e até a próxima.